explicar uma coisa para vocês. O que é o fato caminhada? Tá? O povo, vendo os políticos em recesso, reclamaram. Os políticos gravaram vídeo. Flávio pediu para parar de reclamar. Gaia pediu para parar de reclamar. Os políticos sentindo a pressão, Nicolas foi lá e tomou a iniciativa de sair caminhando. Que pressão é essa? O povo está refém de narcotraficante, terrorista, crimes que deveriam levar a pessoa imediatamente para a cadeia, que nem sequer são julgados. Quando a prova chega no juiz, o juiz fala, me dá aqui essa prova, tira da mão da polícia, joga para debaixo do braço. Mais e mais provas aparecem, ninguém é punido, só é punido o cara que está lá trabalhando. Risco de fraude eleitoral de novo, as pessoas desanimadas, com medo de fazer manifestação, com medo de gritar, eu quero meu país de volta, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? E aí acontece esse evento. Esse é o fato. As pessoas vendo o Bolsonaro sendo torturado, sequestrado, as vítimas do 8 de janeiro torturadas, as pessoas com exílio forçado que estão sob tortura psicológica, ainda com medo. Tem várias pessoas que estão no exílio com medo de dar entrevista, falar alguma coisa. Por quê? O parente pode sofrer retaliação. O parente pode perder o risco, a liberdade de ir e vir, de viajar. As pessoas com receio de fazer manifestação. E aí rompeu-se o grito. Chega! Basta! Isso foi a caminhada. Que daqui em diante a gente precisa levar cada vez mais a sério esse basta. Como eu falei, o pós. Qual é o pós? Eles querem impedir o crescimento dos políticos no Senado. Eu não sei se o pessoal sabe em casa. Quantos senadores você precisa para eleger um presidente da Câmara? A mais? A maioria é simples, né? 41. Maioria simples, 41. Maioria absoluta, né? É a maioria absoluta. Uhum. E vamos fazer rápido aqui um cálculo. Quantos senadores são eleitos agora? 54 senadores. 2/3. 2/3. É a parte mais gritante. Porque antes, na última eleição, nós tivemos 1/3 sendo renovado, certo? Isso, 20. Agora, são 2/3. E a gente tem aí a possibilidade de colocar aí, por baixo, 30. Estou exagerando, Ramaz? Não, pelos cálculos ali, é por isso que o STF está fazendo tanta pressão, tanta perseguição nos parlamentares para que não se eleja, tirar do pleito os candidatos efetivamente de direita, como a gente tem falado aqui, para senador. Porque a chance é muito grande de nós termos, juntando os que já estão lá, que são de direita, mais de 41 senadores. E a tentativa é chegar aos 54, é um número mais difícil, 2/3. Para o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, para se abrir o processo de impeachment, 41 assinaturas. Já conseguimos, porque vai angariando assinaturas das pessoas que também não aguentam mais. Para impeachment efetivamente, precisa de 54. Então está tendo até uma proposta agora para se colocar que para impeachment o ministro do Supremo precisa de 54 votos. Então por que também o outro número, o quórum, para se escolher ministro do Supremo só precisa de 41 e não 54 também, que vai tornar muito mais difícil. E Essa é uma outra discussão, é uma discussão para esse ano agora. Mas a certeza é que, por isso que nós temos que, todos nós, cobrar, verificar a lisura das eleições, proteger quem é efetivamente de direita, que vai estar lá no Senado Federal, se colocando de direita, que vai ter muito urubu aí se fazendo busteiro, se fazendo de direita, porque que não vota no impeachment do Alexandre de Moraes. A primeira pergunta a ser feita para a pessoa que vai se candidatar, dizendo de ser de direita para o Senado Federal, para uma das vagas em todos os estados, o senhor vai votar pelo impeachment do Alexandre de Moraes? O senhor vai votar pelo impeachment do Dias Toffoli? Isso não é uma pergunta incriminatória, não. Essa é uma pergunta para se abrir um procedimento para fiscalizar, porque todos os fatos que estão aí mostram que eles cometem ilícitos, que eles vão contra a legislação e a Constituição. Então, é mais do que plausível que se pergunte, senhor vai, essa é a coisa mais importante. Ah, não sei, essa é a coisa mais importante. Por quê? Porque o STF está acabando com o Brasil. Então, tenha certeza, o que o Alan está trazendo é uma realidade. Nós temos grandes chances de fazer maioria no Senado pela primeira vez. E aí vamos eleger um presidente do Senado com isso, de direita. E tem um númerozinho que o pessoal, às vezes... Eu queria que o Ramais explicasse, Marcos, desculpa interromper. Claro, por favor. Porque o Ramais, como, para mim, não é ex-deputado. Ele continua sendo deputado, já falei. Deu na telha, eu criei uma porra de um congresso paralelo. Para mim, o Ramais é o presidente dessa porra toda. O Eduardo também, né? Eduardo. Enfim, Ludmilla é ministra do STF. Eu vou criar uma porra de uma outra república. Mas, enfim, brincadeiras à parte. Mas aqui, Ramais, explica pro pessoal o que significa ter presidente do Senado e se ele é presidente do Congresso também. Para o pessoal poder entender o que é você ter um número maior de deputados e você também
ter um número maior de senadores que leve ao presidente do Senado. Explica para o pessoal o desespero do sistema, nesse exato momento, STF mais PT, né, Centrão mais PT, entenda dessa maneira. Qual é o desespero deles da possibilidade de ter um presidente do Senado que, de fato, venha por meio dos novos senadores que possam ser inseridos, somados aos outros senadores que já estão lá, que são de direita. Por exemplo, Magno Malta, Rogério Marinho e tantos outros. Primeiro, né, em falar que em 2023 nós teríamos um Congresso essencialmente conservador. Isso foi uma grande ilusão. A gente viu que realmente quem vota com a direita, quem está do lado da direita, que quer mudar o sistema para um melhor do Brasil, são poucos. Na Câmara, do próprio PL, que chegaram lá quase 100, 60 e poucos são realmente de direita. Então, no máximo 80, contando deputados que são de outros partidos são de direita, no máximo 80, no meio de 513. E no Congresso Nacional, tem cada Câmara, a Câmara e o Senado, tem diversas comissões. Comissão de Segurança Pública, Constituição e Justiça, diversos. Nós aprovamos vários projetos, mas a questão é, os presidentes das casas, presidente do Senado Federal e presidente da Câmara dos Deputados, eles têm controle da pauta, do que se leva ao plenário, e ficam ajudando muito mais o governo, e ficam na coleira com o STF pela pressão de crimes que já possam ter cometido, inclusive de familiares. Então, quem é que conseguiu ter essas maiorias? O centro jogando com a esquerda em muito lado. Então, elegeu o presidente das duas casas. Então, os presidentes das duas casas hoje, do Senado e da Câmara, são do centro, não são de direita, estão ali sob pressão na coleira do STF e querendo trabalhar com o governo Lula, que é a máquina que dá o dinheiro para as emendas. Como ela estava colocando, se nós tivermos maioria nessas casas, hoje está mais fácil no Senado Federal. Se tivermos maioria no Senado Federal, nós vamos eleger o presidente do Senado Federal. Das duas casas, Câmara e Senado formam o Congresso Nacional. Quem é o presidente do Congresso Nacional? É o presidente do Senado Federal. É o presidente do Senado que pauta impeachment de ministros do STF. O Senado Federal é a casa revisora. A Câmara produz as leis, em regra, e acaba no Senado para aprovar, modificar, voltar, mas do Senado é que se pauta. Quantas legislações estão travadas por benefício de segurança pública no Brasil? Aquela lei de maioridade penal para descer para 16 anos, foi aprovada, que é uma PEC, está parada no Senado Federal. Um exemplo. Essas de aumento de tributos, um presidente do Senado vai travar. Esses aumentos de tributos abusivos, o orçamento vai ser diferente, e ministros do Supremo Tribunal Federal impeachmentados. Não só isso, legislação que faça uma reforma do judiciário. Por isso é tão importante